Sejam todos bem-vindos. Sou Tânia, professora de artes, e trabalho no CEJ há mais de 20 anos. Estou aqui para acompanhar vocês nessa jornada de estudos, explorando a arte de forma simples, criativa e significativa. Contem comigo e aproveitem cada aula. Nesta unidade 1, vamos estudar a pré-história, o período mais antigo da humanidade, antes da invenção da escrita. Nessa etapa, vamos estudar os 3 períodos mais importantes da pré-história: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. O primeiro período que vamos estudar é o Paleolítico, período mais antigo da humanidade. As pessoas viviam da caça e da coleta. A caça, eles saíam para caçar animais para alimentação. E, referente à coleta, iam para a natureza colher os frutos, raízes, sementes e mel. Nesse período, eles moravam em cavernas e faziam suas pinturas rupestres. Quando falamos em pintura rupestre, estamos falando das pinturas feitas pelos homens pré-históricos. Eles utilizavam o interior das cavernas e rochas. Quais são os temas dessas pinturas? São caçadas, animais, rituais de pessoas e o seu cotidiano. Quais os materiais que eles utilizavam para fazer as suas pinturas? Eles utilizavam carvão, argila, sangue animal, gordura animal, folhas trituradas, terra, coisas vindas da natureza. A pintura rupestre, ela é considerada uma das primeiras formas de arte da humanidade, pois ela servia para registrar ideias, crenças e os acontecimentos. As primeiras expressões de arte da pré-história, elas eram bem simples. Eram traços feitos nas paredes de argila, ou também encontrávamos a mão em negativo. O que era a mão em negativo? Eles colocavam a mão deles na parede da caverna e sopravam com tinta feita, pó de tinta, com canudo de vegetal, né? A gente imagina que seja como se fosse um caninho do talo de uma mão, que é oco por dentro, né? Ou osso. E eles sopravam, e quando eles retiravam a mão, estava marcada a mão deles, né? Ficava a mão em vazio e em volta ficava a tinta colorida. E isso nós chamamos de mão em negativo. Nessa imagem, nós conseguimos ver as mãos em negativo, né? Uma arte rupestre que se encontra na Argentina. O período neolítico é o último período da pré-história. É chamado de neolítico ou idade da pedra polida. Nós teremos alguns pontos a conversar sobre esse período. Nesse período, as pessoas aprenderam a cultivar a terra e a plantar os alimentos. Isso é denominado como Revolução Agrícola, ou seja, deixaram de ser nômades e passaram a se fixar a um lugar, porque eles aprenderam a plantar os alimentos, né, cultivar a terra e também a domesticar os animais. Eles aprenderam e desenvolveram a técnica de tecer panos, de fabricar cerâmica, de construir as suas primeiras moradias. E o mais importante de tudo, aprenderam a produzir o fogo através de atrito.
e daí começa a haver o trabalho com os metais. A pré-história, nós tivemos acontecimentos e descobertas importantes para que o homem se desenvolvesse, né? E a primeira foi o fogo, aí depois ele conseguiu melhorar e lapidar as suas ferramentas, desenvolver a agricultura e a arte acompanhou o desenvolvimento dessas descobertas importantes. Então, as pinturas rupestres, as esculturas, os símbolos, eles eram utilizados para a comunicação. Uma coisa interessante também de ver é a vida durante a Idade da Pedra, né? Os seres humanos, eles eram caçadores e coletores. Eles usavam roupas feitas de peles de animais. Aqui já tinha divisão do trabalho, né? Os homens iam caçar e as mulheres colhiam os frutos, as plantas, as raízes. E a pintura rupestre era feita para registrar a vida e as crenças deles. Na Idade dos Metais, o ser humano passou a utilizar cobre, bronze e ferro para produzir ferramentas e armas mais resistentes, o que representou um grande avanço tecnológico. Com isso, a agricultura se fortaleceu, as aldeias cresceram e o comércio começou a expandir. Nesse período, também surgiu uma organização social mais complexa, com a divisão do trabalho e lideranças, preparando o caminho para as primeiras civilizações. Em relação à arquitetura, no período neolítico, vai acontecer a sedentarização, que levou os grupos humanos a construir moradias fixas, feitas de barro, madeira, pedra e palha, marcando o início das primeiras aldeias organizadas. Esse novo modo de vida exigiu planejamento coletivo, com a divisão dos espaços e cooperação entre os membros da comunidade. Além disso, surgiram monumentos de pedras colossais. Stonehenge é um monumento pré-histórico formado por enormes blocos de pedras organizados em círculo e ferradura. Construído no período neolítico, acredita-se que tenha sido utilizado para rituais religiosos e observações astronômicas. Sua grandiosidade demonstra o conhecimento técnico e a organização das sociedades antigas. A arte rupestre no Brasil é formada por pinturas e gravuras feitas em rochas por povos pré-históricos, retratando cenas de caças, rituais e aspectos do cotidiano. Um dos principais sítios arqueológicos é o Parque Nacional da Serra da Capivara, que reúne importantes registros desse período. O Brasil possui um importante patrimônio de arte rupestre, mas muitos sítios sofrem com vandalismo, queimada e falta de investimento. Até locais como o Parque Nacional da Serra da Capivara já enfrentaram dificuldades de preservação. Proteger essas pinturas é essencial para manter viva a história e a identidade cultural do nosso país. Se possível, converse com os colegas ou familiares sobre o que você aprendeu. Ensinar também é uma forma poderosa de aprender. Na próxima aula, continuaremos nossa jornada pela história da arte, aprofundando ainda mais o nosso conhecimento. Sigam firmes, acreditando no seu potencial e na importância da educação em sua vida. Até a próxima aula!